Bom, voltamos depois desse pequeno intervalo. A gente se prolongou um pouquinho, porque tem que esperar todo mundo ir voltar. Mas nós paramos aqui falando ainda desse conhecimento eubiótico. Então, todas as terapias que realmente são alternativas, elas têm um endosso eubiótico, lógico. Mas existem muitas terapias aí que nascem do nada e não tem referência com nada também. Então levam a nada. Mas existem determinadas terapias que realmente são muito importantes, que são terapias naturais. Não é? Porque nós falamos que a doença, na realidade, ela é inatural. Para nós, a doença não existe. A doença é criada pelo próprio homem. É isso? Porque é o desequilíbrio. Se o homem viver em harmonia com a natureza, em sintonia com os reinos, ingerir pela boca exatamente aquilo que precisa ser ingerido, dentro de um equilíbrio, ele adquire saúde automaticamente. Mas existem maneiras da gente recompor esse estado de saúde. É fazer aquilo que tem com vontade. Eu tenho vontade de... será eu de fazer isso? Então faz. Eu tenho vontade de fazer aquilo, faz aquilo. Não é assim, não é? A gente é naturalista dentro do conhecimento daquilo que a natureza tem para nos dar e daquilo que a gente tem necessidade de receber da natureza. Então, ser naturalista, como falo por aí, não é bem assim. Mas tem muitas técnicas que são super importantes, como, por exemplo, a hidroterapia. É isso. É muito importante. A acupuntura. Inclusive, o presidente e o vice-presidente da Associação Brasileira de Acupuntura são instrutores nossos, com conhecimento fantástico sobre a acupuntura. Dr. Evaldo Martins Leite e Rui Cordeiro. Nós temos a técnica do Twin. A vibroterapia também é uma técnica muito importante, muito pouco conhecida também. A homeopatia, semelhante cura semelhante, né? Similos, semelhante cura o próprio semelhante. Todos os seres que se manifestam no meio da humanidade, quando precisa algum equilíbrio no seu corpo, usam da homeopatia, não é? O naturismo, a cromoterapia, aqueles conhecimentos dos xamãs também, dos xamânicos, não é? Que são conhecimentos que usam muito o processo sugestivo. Então existe a cura pela sugestão também, em cima do que a gente pensa, em cima do que a gente sente. Então existem muitas técnicas super importantes e que a gente valoriza. Ora, o que a gente não realmente aconselha e desaconselha são as técnicas de subjugamento da alma humana, através, por exemplo, de hipnotismo. Lógico, para a psiquiatria, para determinadas práticas, é necessário colocar o paciente no estado de hipnose. Mas nunca numa hipnose que a pessoa fica subjugada. Mas naquele estado onde a pessoa fique mais sensitiva e possa, então, aflorar um conhecimento melhor daquela pessoa. Né? Aí sim. Por aí vocês podem ter ideia do risco criado do médium, né, de ser comandado por alguém do outro lado também. Há um risco. É um risco, lógico. Que o médico tem que saber. Agora, se ele quer fazer, faça o que ele quiser. Né? Mas que é um risco, que ele está sendo dirigido por algo desencarnado do outro lado. Né? Que ele não sabe o que é. Não é um risco. Pode corra. Pode não reclame mais tarde do carro. Então, nesse processo de incorporação, não tem problema nenhum, desde que a gente saiba o que está entrando no nosso corpo. Não é? E que nunca a gente pode perder a consciência também. Esse é o segredo. Pode participar de qualquer prática espiritualista e espírita, desde que não perca a consciência. Né? A presença divina com consciência dentro da pessoa é o que nós chamamos de avatarização. Depois, todo o processo da eubiose também está voltado à alma, ao trabalho dos temperamentos, como a gente falou, a posturas. Né? O eubiota ele tem que ser natural. O que é ser natural? É demonstrar aquilo que ele está sentindo, mas com sabedoria. Né? Por exemplo, eu estou com raiva do chefe, eu não vou pular no discurso dele. Não é isso? Mas com sabedoria, mostrar a sua realidade, mostrar o que a gente é. Né? E procurar sempre ter uma saúde mental. Ter bons pensamentos, bons sentimentos, buscar o lado positivo da coisa. Mas não esquecendo que o negativo existe. Mas buscar o lado positivo, né? Buscar a felicidade, buscar o amor, buscar a alegria,
Então, nós temos princípios eubióticos para tudo isso, regras de conduta, regras de moral. Se alguém seguir os 10 mandamentos que tem em qualquer religião, não precisa fazer mais nada, mas tem que seguir direitinho. Né? Mas ninguém segue. Não segue nem sequer o segundo. Todos nós somos pecadores. Né? E agora, a gente pega, por exemplo, não desejar a mulher do próximo. Né? Por que puseram isso lá? Por que não puseram desejar o homem do próximo? Né? Sabe por quê, não? Pelo mesmo motivo que colocar no Torá dos Hebreus, né? E depois a Bíblia Católica, né, do Velho Testamento, ela copia, né, e no hinduísmo isso tem também, todas as religiões tem lá. É pecado comer carne de bicho de unha aberta. Eu já falei isso aqui algumas vezes também. Por quê? Quem colocou aquilo ali sabia que existe um negócio chamado teniassólio, né, que provoca a solitária no organismo humano e sopra a cabeça e mata. Mas como a gente vivia com tacape na mão, dando tacapada na cabeça do outro, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia falar, não sabia nada, você tem que ir pelo medo. Se vocês comerem carne e tal, vai para o inferno. Né? Se comer carne de bicho, unha aberta, carne de porco. Né? Ou de similar à carne de porco. Né? Hoje em dia, vocês não podem julgar a Bíblia ou Torá ou qualquer coisa pelo que está escrito lá milhares de anos atrás. Vocês têm que entender o porquê foi escrito naquela época e não ficar assim, a religião católica é atrasada. Não é isso. Tem gente aqui na Terra que está atrasadinha ainda, então ela precisa de pecado, de inferno, daí a necessidade das religiões, vocês entendem? Ou seja... Nós não, assa carne de porco e come, eu adoro a carne. Ou seja, a Bíblia, ela tem a verdade. Isso que eu estou falando é a verdade. O animal com pata afendilhada, né, ele pode causar pena, essa é a verdade. Mas não que vai para o inferno, é a mentira. E ele acredita, não pode comer, eu nunca vou comer. Não, você pode comer, corta a pata dele fora. Mas sem essa mentira que o Valdemar falou, como é que você vai corrigir o comportamento errado da pessoa? O que nós estamos falando aqui é tudo mentira também. Mas como é que nós vamos enfiar na cabeça de vocês que vocês têm que ter uma postura mental diferente? Contando um monte de mentira para vocês fazer um jogo mental superior àqueles jogos mentais anteriores que vocês estão fazendo, acostumados. Quebrar aquela rotina de vocês. Até que um dia vocês falam assim, eu já pensei tanto que eu não quero nem pensar mais. Então vocês fazem o seguinte, como o pai é o um, né? O pai é o um. A mãe é o 2, porque é positivo e negativo. O filho é positivo, positivo, negativo, negativo. Ele é o 3, né? É o quadrante que vocês têm aqui, ó, né? Positivo, positivo, negativo, negativo, das ordenadas cartesianas. Bom, então para que vocês cheguem no pai, que é o 1, né? Isso aqui é o mental. Essa aqui é a experiência, que é o 3, né? Ou tamas, né? Como o Ademar colocou, isso aqui é rádio, isso aqui é sátiva, né? Esse aqui é o pai, esse aqui é a mãe, e esse aqui é o filho, certo? Jesus não disse, não há jeito de enxergar o pai sem passar pela mãe. É isso que ele queria dizer, acabou o mistério da santidade. Vocês não podem chegar no plano intuicional da intuição, que é a causa das causas, sem exercitar a mente até o máximo que vocês possam, que é o objetivo da eubiose, daí era ser uma sociedade mental espiritualista, que é uma porção desse plano aqui, forma a nossa alma espiritual, o nosso espírito. Entendeu? É o que a gente quer de vocês, formar livres pensadores, não dependentes de religião, de mandamento, de tudo, né? Precisamos dessa pausa, né? O Ademar está falando por isso. Porque quando um ser entende isso, você pode pegar os 10 mandamentos, rasgar e jogar fora. Mas a maioria de nós não dá para pegar os 10 mandamentos e jogar fora. Porque não desejar a mulher do próximo, né? É que se você deseja, você está criando um mental, você está criando algo mental. Do desejo para querer a mulher do próximo não custa nada. A hora que então você sai com a mulher do próximo, vai no motel, né? E aí começa a surgir uma atração, que é os chakras de baixo, né? Uma atração animal entre os dois, que é a humanidade chama de amor, isso é atração sexual, né? Então, depois do sexo, vira uma paixão entre os dois. Esses dois apaixonados, né? O plano mental não pode ficar parado.
Você fica parado em atrofia. Se atrofia, você vira burro, vira animal. Então, as partes do plano mental, que ele é dividido em duas partes, você tem positivo e negativo. Isso está no chakra do umbigo, como eu mostrei para alguns agora há pouco. Então, aqui, negativo vezes positivo dá negativo de novo, que é a experiência não carregando para a vida seguinte. Se você não fizer esse jogo, a natureza obriga vocês. Então é onde você apaixona pela mulher do próximo, né? O plano mental, ou dentro do umbigo, tem um lado negativo, começa já a imaginar, se é um homem que deseja, já começa a imaginar a mulher dentro de uma urna funerária, e ele chorando. Eu sempre amei muito a minha mulher, mas coitadinha, ela morreu, e já imagina a outra que ele saiu com ela, já criando os filhos pequenininhos, né? Aquela coisa, aquele monte de ideal idiota na cabeça do indivíduo, vem tudo, aflora tudo, e ele larga aquela mulher. Aí depois que larga, o mundo tá mágico, não tem perdão, né? A experiência mostra que ele estava errado. E é assim que ele vai aprendendo, de erro em erro, de queda em queda, doe quem doer. Paciência. Então foi comendo carne de porco que a solitária apareceu, o indivíduo aprendeu, tem solitária, e a ciência vem e batiza, tenha sonho, olha que bonito. Ó. No fim está tudo certo, percebem? A eubiose leva esse indivíduo. Agora, quando o indivíduo desmonta o plano mental, que não tem mais jeito de pensar, né? O que ele faz? Ele pega, vamos supor, o indivíduo está aqui, ó, né? O cérebro dele é dúplice, né? Esse olho aqui é positivo, esse aqui é negativo. Essa narina aqui é positiva, essa é negativa, né? E vai por fora os hemisférios, desse lado é positivo, desse lado é negativo. Para anular isso, o que ele faz? Ele eleva-se a zero. Só esse ser não é egoísta mais, mas ele não pode ficar encarnado aqui. Porque tudo elevado a zero é igual a 1. 1 é o pai, é o plano da intuição que está aqui, ó. Você não pode passar para chegar ao pai, você tem que passar pela mãe, que é o mental. É isso que a eubiose quer. Só isso. Só isso. Só isso. Bom, É tão simples. mas o mandamento que eu falo, que ninguém segue, né, é exatamente o segundo, né, que é amar ao próximo como a si mesmo. A gente não ama ao próximo e não ama a si mesmo. Então, por que a gente não ama ao próximo? Porque a gente não se ama. Então é simples, olha, não é simples. Por que a humanidade, por que existem crimes, por que existem problemas com a humanidade? Porque não entende esse mandamento que é o mais simples, porque foi colocado com o texto de uma maneira errada. Tem que ser mais explícito, que a gente já bola outras coisas. Então, eu só vou amar aos outros se eu me amar. Eu só vou ser amado, as mulheres vão me amar se eu me amar. Não é isso? Então a gente tem que se amar para ser amado. E na hora que eu me amar, eu amo os outros te amam. Esse é o processo, né? E esse mandamento, ele está dentro desses processos de preceitos eubióticos para a sociedade, para a iniciação. São muito amplos esses preceitos. Eles são filosóficos, mas têm sempre uma praticidade. E toda a estrutura da eubiose, que é a teosofia para o ciclo atual, ela se baseia nos 4 atributos de Deus. Né? Deus tem 4 atributos. O atributo do amor, da verdade, da harmonia e da justiça. São 4 maneiras de eu chegar a Deus, não é isso? Eu chego a Deus pelo amor, pela verdade, pela harmonia e pela justiça. São 4 atributos. Através do amor, a eubiose, ela desenvolve a filosofia. E a filosofia, toda a filosofia eubiótica é altruísta. E o altruísmo, ele desperta amor, automaticamente. Primeiro, a gente tem que se amar. É uma regra eubiótica. Eu tenho que me amar. Por que eu tenho que me amar? Caramba, vê o que me fiz. Eu criei essa ideia, então eu tenho que me amar. Primeiro, eu vou dar um exemplo desse altruísmo. Eu assisti anteontem, até em vídeo, A Vida é Bela. Desculpe que assistiu Sentado no Brasil, a gente fica naquela nacionalismo Viegas, nossa, falar que Sentado no Brasil é melhor que o... Não, Sentado no Brasil é um excelente filme, mas A Vida é Bela é melhor. Se vocês prestarem atenção na Vida é Bela, né? O Mário Benigni, que é o personagem principal, também foi tudo, viu? Né? Aquele ali é um eubiota. Assista um filme, vocês vão perceber. Ele está sempre alegre, ele está sempre feliz, ele está sempre satisfeito com a vida e ele consegue com isso salvar o filho dele e a mulher dele, e ele morre por outro. Ele meteu um zero em cima dele, ele não está ligando para ele. Salvou a mulher e o filho. Salvou Harkness e Thomas.
e ele próprio se transformou em sático, ofereceu em benefício à humanidade. Isso que o eubiota quer realizar. Ele se oferece a Deus. Eu estou ao serviço de Deus. E eu, Carvalho, azar, Carvalho não está aí com ele. Quer dizer, eu estou falando isso, não é que eu seja assim. Todo o processo da teosofia, da eubiose, não é? Ela liga-se nessa estrutura dos 4 poderes de Deus, ou das 4 qualidades de Deus. Então nós temos o amor, a verdade, a harmonia e a justiça. O amor a gente desenvolve, né, pela filosofia, sendo altruísta. Então a filosofia, o objetivo dela é chegar no amor. E toda a filosofia ela tem como base a ética. E não existe amor sem ética. Então, a ética é a raiz da filosofia, é a raiz do próprio amor, é a raiz de Deus. Então, é o princípio que nós temos da filosofia. As religiões, todas as religiões buscam Deus. E a máxima teosófica diz que não existe religião superior à verdade, porque a verdade é Deus. E na realidade, todas as religiões buscam a verdade, e a verdade é Deus. Então, a verdade, ela liga-se às religiões. E nós seguimos todas as religiões, respeitamos todas. O Edir Macedo tem um valor fantástico. Não o Edir Macedo, a religião que ele criou, mas então todas as religiões têm. Como também o candomblé, como também a Umbanda, todas as religiões têm a sua importância, não é? Depois tem a harmonia. A harmonia é um equilíbrio, não é isso? E a harmonia, ela diz que algo está realmente de acordo com como deve ser. Isso que é harmonia. É algo que está encaixado no momento correto, no instante correto e no ponto correto da evolução. Então, a harmonia a gente consegue desenvolver pelas artes. Se a gente quiser ter uma pessoa harmônica, né, uma pessoa que realmente viva em sintonia com tudo, em equilíbrio, a gente tem que dar artes para ele. Né? Por isso que a antroposofia, através da pedagogia Waldorf, que é uma pedagogia eubiótica, porque Rudolf Steiner nada mais é do que uma das 7 expressões maiores que surgiram na face da Terra, recentemente. E ele trouxe, então, todo o conhecimento da antroposofia, antroposofia, sofia, sabedoria, e ele ensina pela arte. Então, a arte realmente enobrece os espíritos e leva à harmonia. Isso é arte. Não essas artes que tem por aí. Não é? Exatamente, doenças mentais. Doenças mentais. Ajuda muito em processo de doenças mentais, facilita, né, o processo de entrar em harmonia. E o 4º princípio é justiça. O que tem a ver com ciência? Lógico. O cientista ele busca sempre as leis que regem os fenômenos. A ciência nada mais é do que aquele fator da humanidade que busca identificar as leis dos fenômenos. Isso é ciência. E através da ciência a gente chega na lei maior que a lei de todas as leis. Porque entre a causa e o efeito que existe na ciência, existe aquilo que determina a relação entre ambos, que é exatamente a lei. Então, todos os processos de lei ligam-se à justiça. Se a gente for, por exemplo, no círculo esotérico da comunhão do pensamento, vocês vão ver amor, os 4 elementos, amor, verdade, harmonia e justiça. Aí vocês veem na eubiose aqui, vocês vão ver filosofias, religiões, artes e ciências. É diferente, não é? É a mesma coisa. Entendeu? A abrangência é que a gente tem que ver. E todo o processo da eubiose, para que a gente viva em harmonia consigo mesmo, com a natureza, com o cosmos, a gente tem sintetizado nesse triângulo. Porque Deus é uno em essência e trino em manifestação. E nós somos trinos como cabeça, tronco, membro, espírito, alma, corpo, braço, antebraço, mão, coxa, perna, pé, falange, falanginha, falangeta, cérebro, olho, boca, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestivo, não é? A gente sempre é trino. E essa trindade, ela tipifica um processo de harmonia. E como é que a gente consegue isso? Buscando esses valores de toda a filosofia eubiótica, buscando, né, a síntese e a harmonia, porque a harmonia representa a harmonia das esferas, a harmonia pitagórica, que é a harmonia universal. Então a harmonia seria o objetivo final. Então nós temos a verdade, o amor e a justiça, que são os 3 amplos atributos desse quaternário que a gente tem. Não é? Então quando eu tiver verdade, amor e justiça, eu estou em harmonia. Esse é o princípio. E como é que a gente faz? A gente começa pelo pensar. Porque o homem é um livre pensador, é isso? E todo o processo de iniciação é cônscio, é consciente. Nós temos que realmente estar acordados e entender mentalmente. Não adianta aceitar nada. Por isso que no processo de iniciação não se deve aceitar nada do que se ouve. E ao mesmo tempo não se deve duvidar de nada.
Porque se vocês aceitarem o que a gente fala, o que o Carvalho fala, vocês podem estar aceitando uma coisa errada. Não porque nós falamos errado, porque vocês têm preconceitos, vocês têm dogmas, vocês entenderam de uma maneira que vocês foram ensinados a entender, que não é aquilo que a gente quer passar. Então não se aceita nada, mas ao mesmo tempo não duvida de nada, aceita tudo, não aceita nada e não duvida de nada. Porque se vocês duvidarem, vocês fecham as portas. Pega o conhecimento, põe lá dentro e deixa lá. E cai na luta, cai na pesquisa. Na hora que aquilo bater como verdade, aceita. Então a gente começa aqui. Esse é o primeiro ponto, né? Pelo pensar, buscar a verdade. A iniciação começa aqui. E nós vamos fazer o ciclo total agora. Então, começa a pensar, buscando a verdade. Aí você vai ver que você tem o sentir dentro de você. E às vezes você não sabe se você pensa porque você está sentindo, se você sente porque você pensa, se você pensa porque você quer. Isso tudo é embaralhado dentro de nós. Não é? Então a gente não sabe realmente dominar. Então o que a gente faz? Separa. Primeiro pensar. É o primeiro ponto da iniciação. Nível 1. É o nível 1 da iniciação. Pensar. Na hora que a gente começa a pensar, aí eu penso por mim, eu sei pensar. Eu não preciso pensar aí pelo ratinho, né, do Carvalho, eu não preciso pensar pelo Gugu, não preciso pensar pelo Faustão. Eu penso por mim, não é isso? Na hora que a gente começa a pensar, aí a gente percebe que tem sentimento também. Aí a gente começa, pelo pensar, comandar esse sentir. Começa a usar aquilo que a gente chama de inteligência emocional. Ou seja, ter o sentir, mas quem leva o sentir para os seus caminhos é exatamente o pensar. E trabalhando esse pensar, a hora que eu trabalho o sentir, eu vou começar a buscar o amor, automaticamente. E fazendo este trabalho, né, eu vou querer que isso aconteça. E quando eu começo a querer, ter esse princípio de querer, brota dentro de mim o próprio sentido da justiça. Então veja que a gente vai formando esse ciclo. Agora, como é que eu vou conseguir pensar? Pelo estudo. É a ferramenta que eu tenho para pensar. Como é que eu vou sentir? Pela minha educação. É isso. Aquilo que a gente sente, ódio, amor. Aí, meu amorzinho, né? Então, a educação. O querer, a gente consegue pelo trabalho, pela atividade. Esse que a gente desenvolve o querer. Como é que eu vou conseguir pensar e estudar dentro do princípio de escola, que é uma escola de iniciação nossa? Como que eu vou conseguir sentir e ter educação? Do teatro da vida, sempre surtado, não é isso? Enfrentando a mulher chata, o marido chato, enfrentando o chefe, as situações. Porque, na realidade, todos nós vivemos no teatro da vida, com máscaras de pai, de filho, de secretária, de chefe, de patrão, não é? De líder sindical, de operário. Não faz mal. Então, esta é a função de teatro. E onde que eu vou realmente trabalhar, onde que eu devo trabalhar? No meu templo. E o nosso corpo é um templo vivo. Esse é o nosso templo, não é isso? Porque dentro dele tem a centelha divina, a centelha de Melquisedeque. Ou seja, quem criou este ser foi eu mesmo, que é o meu mestre, o meu superior, o meu interno, o meu Cristo interno. Então, através do trabalho, a gente, dentro do nosso templo, a gente vai chegar, então, na própria justiça, que é a própria lei. Depois, como é que a gente consegue crescer nesse processo de pensar, estudo e escola? Tendo paciência. Essa é a qualidade da mente. A gente tem que ter paciência. Como é que a gente consegue realmente trabalhar a educação, ter um sentido mais adequado e buscar o amor? Pela humildade. Quem não é humilde, ele vai ter tudo isso mascarado, ele não vai chegar nos valores essenciais. É pela humildade. E como é que a gente vai conseguir trabalhar, querer, fazer acontecer, trabalhar esse templo que é o nosso corpo? Pela perseverança. É fazer yoga todo dia. É assistir aula com chuva, Não é? Tem que ser perseverante, é buscar. Não, eu quero saber, não entendi, quero saber. É a perseverança. Depois, trabalhando nesse processo, a gente vai conseguir transformar. Porque a gente transforma tudo pela mente. O homem é aquilo que ele pensa. Se eu penso que eu sou azarado, pronto, a urucubá não sai da minha porta. Se eu penso que eu sou feio, todo mundo me acha feio. Mas se eu sou narigudo, eu penso que eu sou bonito, as mulheres vão sentir até uma atração pelo meu nariz. Juca Chaves. Ai, meu nariz. Eu falo mal desse nasal, que é tão normal. É a transformação, a mente transforma. O nosso mestre dizia que o homem tem dentro dele o dínamo gerador de todas as suas tristezas e alegrias, de todos os seus erros e sucessos.
A mente. Então, através desse trabalho, a gente se transforma. Se eu penso que eu vou conseguir, eu consigo. Se eu penso que eu vou ser rico, se eu não pensar isso, eu não vou ser rico. Se eu tenho saúde, se eu pensar que eu tenho, eu vou ter saúde. Eu estou com uma dor de cabeça, fala, ela vai subir, eu não vou ter dor de cabeça. A gente consegue. É só vocês usarem a transformação. Você tem que agradecer os problemas. O problema é o combustível da evolução. E não o mal. Depois, através desse trabalho do sentir, da educação, usando as máscaras da vida, usando humildade, a gente consegue superar a nossa condição humana. Ou seja, a gente vai conseguir superar esse mundo sensório, né? As ofensas. A gente vai ser como uma janela sem vidro. Joga a pedra, ela passa direto. Onde a pedra é a ofensa e o vidro é orgulho. Ninguém mais quebra esse vidro, passa direto. Não é? Então, este é o princípio da superação. E trabalhando no tempo, querendo, buscando a justiça, com perseverança, a gente faz a metástase. O que é a metástase? A minha consciência física passa para a minha consciência espiritual. A metástase, o que é? É espalhar um efeito de um órgão para outro órgão, de uma pessoa para outras pessoas. Então isso nada mais é do que a pessoa se tornar um próprio avatar, um próprio mestre, um próprio pastor de uma igreja. Um pastor que está em metástase. Ou seja, ele pega um efeito que está nele, pode ser certo ou pode ser errado, e passa para os outros. Mas o importante, dentro desse trabalho, é que seja certo. E continuando nisto, na pesquisa, na escola, na paciência, nessa transformação dele, pensando, ele vai ser sincretista. O que é sincretista? É pegar todo o conhecimento que tem e pegar a essência. Pegar todas as religiões e a essência delas. Qual é a essência de todas as religiões? Qual que é? É verdade. Essa é a essência de toda. Porque toda religião busca a verdade. Ou não busca a verdade? Busca a mentira? Então não é religião, busca a verdade. Então a gente vai ser sincretista. Vai pegar todo o conhecimento e pegar a essência. Ou seja, a gente vai colocar dentro da cabeça essência. A gente não precisa saber todos os vegetais para que servem, todas as frutas para que servem. Se a gente saber a cor só, 4 cores, e as derivadas, sabe tudo sobre isso. Se a gente souber só que a forma de uma fruta liga seu órgão, já sei. Isso é essência, isso é sincretismo. Eu não preciso ficar decorando. Chuchu é por útero, o ovo é por ovário. Não é assim. Então, a essência é o sincretismo. Esse que é. Então, o sincretismo leva à verdade. Por quê? São vários pontos, são várias origens que a gente sintetiza numa coisa só, como verdade. Através do amor, da educação, da humildade, superando a si mesmo, a gente então vai conseguir, através do sensório, dos sentidos, dos sentimentos, né? Porque a gente tem o sentido que provoca o sentimento e o sentimento, que é o ato de sentir, função nervosa, desencadeia a emoção, que aí é um estado diferenciado de ser. A gente treme, fica nervoso e aí vem a emoção. Então, através desse processo dos sentidos, a gente compara. Tudo é por comparação. A gente busca o análogo, o que é semelhante, pelos sentidos. O que é semelhante? Olhando, ouvindo, cheirando, tateando. E isso a gente se transforma em analogista. E por esse processo todo, né? Deixa eu terminar o raciocínio, camarada. Dentro desse processo todo de querer, do trabalho, do tempo, da perseverança, da metástase, a gente chega então na harmonia. Ou seja, a gente é harmonista. O que é um harmonista? É aquele que busca o equilíbrio. O que é uma coisa harmônica? É uma coisa equilibrada. É uma coisa que está ajustada naquele espaço do tempo, na evolução. Então, dentro de um templo, nesse processo de transformação, dentro de uma busca de uma lei, eu vou ser harmonista. Depois, continuando nesse processo da mente aqui, o que eu vou ganhar com o trabalho? A própria mente. Aí, aquilo que é pensar, não é mais pensar, é uma mente poderosíssima que eu vou ter. E quanto mais eu trabalhar nesse caminho, com paciência, com estudo, buscando a transformação, fazendo sincretismo, a minha mente vai sendo encorpada, vai sendo valorizada. Do lado de cá, quanto mais eu trabalhar aqui, a minha emoção vai ser trabalhada. Ou seja, o sentir, a educação. Então eu vou ser uma pessoa com uma emoção fantástica, uma sensibilidade incrível. E se eu trabalhar o querer, o tempo, tudo isso, eu vou trabalhar a minha vontade. E vontade é a própria força de Deus. O que faz a Terra não parar de girar em torno de si mesma? Vontade. A Terra transladar em torno do Sol? Vontade. O Sol girar em torno dele, aquela massa enorme? Vontade.
O que faz a galáxia não parar de girar? Vontade. Então o que é vontade? É a força que imprime a vida universal, que imprime todos os movimentos. Né? Então veja, a gente tem vontade que vem pelos membros, né, onde eu posso trabalhar, posso agir, e se eu conseguir canalizar a minha consciência na minha vontade, ninguém me supera, eu viro mago. Aí eu sou um adepto, sou um mago, se eu tiver domínio sobre a vontade. Porque quem tem domínio sobre a vontade consegue tudo. E ainda continuando nesse processo, para a gente fechar, trabalhando a mente, sempre pensando, com paciência, buscando, fazendo sincretismo, invariavelmente tudo isso vai se transformar no corpo de um adepto, o primeiro corpo espiritual, que é mental abstrato. E o mental abstrato, depois de todo esse esforço, depois de toda a paciência, depois de todo esse sacrifício, vem o prêmio, que é o mental angélico. É o mental onde tudo cai na nossa consciência, nós não precisamos estudar, simplesmente a gente sabe o que se sabe. Então é um mental que não tem dedução, indução, raciocínio, lógica, razão, não tem nada disso. Certo? A coisa cai diretamente dentro de nós. E trabalhando nesse processo do amor, buscando, sendo humilde, enfrentando os desafios da vida emocionalmente, a emoção se transforma gradativamente em Buddhi. E Buddhi é intuição. Então a intuição passa a ser o nosso foco de consciência. E trabalhando, né, aqui no querer, o tempo, perseverança, procurando fazer essa transformação, não ser egoísta, o que tem dá para os outros. Não é isso? Esse é o princípio, não é? Que a metástase, sendo harmonista, buscando harmonia, trabalhando com a vontade, a própria vontade se transforma em Atman, que é a vontade máxima. O que faz o Sol girar, a Terra transladar? É a vontade. Só que é uma vontade chamada Atman, que é a vontade crística. A vontade superior. Veja, o Sol não para de queimar. Vocês já pensaram nisso? Que combustível tem lá? O Sol não para de girar. A Terra não para de girar. Que força que é essa? A Terra está girando e transladando em torno do Sol, sem mudar as velocidades, praticamente, há 1.960 bilhões de anos. 1.960 bilhões de anos. A gente enche o tanque de um fusquinha e anda 100 km, acaba? Que energia que é essa? É Atman. Então veja, todo o processo da eubiose está sintetizado aqui. E nós chamamos isso de triângulo biótico. E quando a gente tiver toda esta plenitude, eu realizei então o escopo da eubiose da teosofia, que é justiça, amor, verdade e harmonia. E a gente então entra na própria harmonia das esferas. Ou seja, a minha consciência sai daqui e vai lá para o cosmos. Eu estou em harmonia com o meu sistema inteiro, que é a harmonia pitagórica. A harmonia universal. Então, este é o processo que é onde a gente chegou até a eubiose dentro da sua abrangência. Enquanto vocês estão no mental abstrato, para chegar no mental abstrato, como disse o Ademar, vocês estão aqui, ó. É uma bolinha dividida em dois, que é a mãe. Dois. Vocês estão na polaridade. É aquilo que eu estava explicando agora há pouco aí. Aí, para vocês caírem em Buddhi, que é uma bolinha com um ponto no meio, que é o pai. Essa é a mãe, esse é o pai. Vocês têm que anular vocês mesmos, que é aquilo que eu estava falando aqui. Ó, né? Mete uns zeros em cima de vocês, vocês ficam igual. Essa é a chave matemática que poder entender isso. Né? E para isso você precisa dar analogia. Mas como a humanidade é psicomentalmente infantil, ela faz a analogia errada. Errada no mau sentido, porque só evolui de erro em erro. Né? Como eu digo sempre. Vamos supor, o Ademar está pregando isso aqui, né? Aí vocês começam a conviver com o Ademar e falam, mas peraí, ele não está fazendo como ele está pregando. Vocês estão fazendo uma analogia errada. Ele está passando a fórmula como vocês devem agir com vocês mesmos. Vocês estão preocupados com ele? Peraí. Ele quer que vocês se preocupem com vocês, não com ele. Né? Se não ficar preocupado com ele, então não tem sentido. Né? Então, esse raciocínio é que leva, por exemplo, o indivíduo a ter um monte de discípulos. Por onde ele vai, aquele bando parece um rabo, aquele monte de discípulos atrás dele. Né? Quando ele pisa na bola, sai tudo, vai embora e fica sozinho. Né? Isso é o quê? A analogia. Né? Se você analisar a analogia pelo grego, anda do grego quer dizer sem, falta de. Logos, na maçonaria, na linguagem esotérica, quer dizer Deus. Falta de Deus. Pela analogia, vocês estão exercitando o mental. Né? Quando vocês terminam de exercitar o mental, não tem mais nada que pensar,
Mas eu advirto vocês, o quinto dia da criação é em direção lá Cruzeiro do Sul, Três Marias, para aquele lado lá. E já começou na Terra, né? Nós ainda vamos 34 mil anos aqui. E devemos ter não sei quantos bilhões de anos lá para cima ainda, terminar o quinto dia da criação, que é para aprender a pensar ainda, nós não sabemos, né? Então isso que nós estamos plantando aqui é futuro, para a gente melhorar e mais rápido lá em cima também, né? Que aí sim, nós vamos pegar o ser humano, né, que já terminou não há mais necessidade de usar esse processo de ficar comparando uma coisa com outra, compara com quem está falando e cai fora porque quem está falando não está fazendo o que quer, né? Então nós não precisamos mais de Deus, porque Deus estará dentro de nós, que elevamos a zero, vamos igual. Entenderam a chave matemática? Eu acho isso aqui importante para a gente. Né? Bom, em cima, então, de todo esse conhecimento, que vocês já tiveram uma abrangência, né, para entender, agora vai ficar fácil da gente falar as outras coisas, né? Que vem em sequência, né? Tudo é mais fácil. Bom, então, em cima dos conhecimentos geobiólogos, a gente tem as revelações para o terceiro milênio, né? O terceiro milênio, na realidade, vai começar agora, quando terminar o ano. Mas o ano astrológico mesmo, ele vai começar dia 21 de março. Então nós vamos festejar a entrada no ano 2000, agora é dia 21 de março, né? Porque até agora nós não entramos. Nós estamos em dezembro, é o 10º mês, janeiro é o 11º mês. Então ainda falta mais um mês para a gente fazer a festa de fim de ano, né? Do conhecimento esotérico. Que começa dia 21 de março, que é o ponto vernal astrológico, astronômico. A gente segue as regras astrológicas, não é? Então nós temos as revelações para o terceiro milênio. E as revelações é que vai ter realmente, tudo começou em 1989, e no ano de 2005 nós teremos a manifestação de mais uma trindade, que periodicamente se manifesta no meio da própria humanidade. Nós temos a trindade feita por Maitreya, Akidorji e Akigorj. Maitreya representa a figura andrógena, a figura central, tendo dois aspectos, né? Ele representa a consciência crística maior. Ele vem com 100% de consciência e este ninguém vai crucificar, né? Este não vai apanhar, nós que vamos apanhar. Não é o contrário. Mas antes da manifestação dele, surgem dois seres, que é Akidorji e Akigorj. Akidorji, ele é conhecido como Mitradeva, o aspecto solar. E Akigorj, ele é conhecido como a Pavanadeva, ou aspecto lunar. Então, ele tem um aspecto masculino e um aspecto feminino. Mas é um andrógeno, né? Só que ele se mostra mais como homem e o outro se mostra mais como mulher. Então, esses dois seres, antes de surgir o primeiro, que é o principal, né? Que Maitreya vem quando a coisa já estiver mais ou menos ajeitada para dar uma nova tônica. Mas para dar esta nova tônica, esses dois surgem antes. Ele é conhecido como Cavaleiro das Idades. Dentro das linhas ocultistas, né, ele é conhecido como Akidorj. Agora, dentro da linha popular, é o São Jorge, né, é o Perseu que lutou contra o dragão para buscar a Andrômeda. Toda essa figura, é o Ogum, né, que tem essa figura montada no cavalo branco. Então ele é simbolizado exatamente sobre o cavalo branco. Montado sobre o cavalo branco. Mas na realidade ele é o próprio Cavaleiro das Idades. Ele representa os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? O cavalo branco do domínio, o cavalo vermelho da guerra, o cavalo negro da fome e o cavalo amarelo da peste. Então esses 4 cavalos é o que vai acontecer aplicado por esses 2 cavaleiros antes da manifestação de Maitreya. O mundo está transformado, ou vocês estão percebendo. Em 1989, com a queda do Muro de Berlim, acabou toda a estrutura social. Então tudo está desmanchando, então tudo está sendo atrapalhado. O bem nunca foi colocado da maneira que foi, através de tantas religiões, tantas filosofias, tanta Bíblia, e o mal também nunca esteve tão disponível, né? Tanta droga, tanta conspiração, tanta porcaria, não é isso? Veja só, imagina, a televisão é máquina de fazer idiota, não é isso? Porque ela inibe as ondas cerebrais e a pessoa aceita lixo sem reclamar. Então, a pessoa fica com a sua filha, filhinhas, tudo dodoquinhas lá, perfumadinhas lá na sala, ouvindo lixo. E a gente aceita, né, os filhos. Agora, tira a televisão e traz alguém lá, falando a mesma coisa em pessoa física. A gente joga o sujeito pela janela.
Por quê? Porque o cérebro está em ativa. Na televisão, inibe. Então, televisão é máquina diabólica. É máquina diabólica mesmo. Porque é uma máquina exatamente para dominar a mente humana. Ela domina. Eu não sou contra a televisão, eu também assisto televisão, lógico. A gente tem que usar o quê? Assistir aquilo que a gente quer assistir, não aquilo que eles querem que a gente assista. Então, existe todo um processo de conspurcação da vida pela televisão. Lógico que tem. Se anticristo ele tivesse que se manifestar, ele iria para onde? Para a Globo, não é isso? Ia se meter isso tudo lá. Ele iria onde? Já está lá? Já está lá. Temos confirmação. Então, veja, é um problema. Mas se o Cristo precisasse pregar, ele ia para a Globo também, porque dá mais audiência. Ótimo. Tem os dois lá. O lugar dos dois. Então, veja, as revelações para o terceiro milênio são exatamente esses. Vai se desmanchar tudo que tem e vai se criar um novo ciclo evolucional. Na realidade, nós estamos mudando da quinta subraça para a sexta subraça. Da quinta subraça teutônica para a sexta subraça chamada bimânica, ou de dois mentais. Então, todo esse processo está acontecendo. Então, nós vamos ter toda também uma transformação que vai vir da China para o hemisfério norte, vai pegar a Europa, vai pegar, inclusive, a América do Norte, não é? E, por reflexo, por tabela, vai pegar a Oceania, a África e a América do Sul. Mas nós vamos ter muito menos influências, né, do que vai ter ali em cima. É um processo que está previsto. Agora, o que vai acontecer nessas revelações? Nós temos revelações terríveis, falam muito, mas nós nem falamos. Por quê? Porque quando a gente fala, começa a plasmar. Né? Então a gente já não fala exatamente para não plasmar. Depois, ninguém sabe o que vai acontecer. Né? Entrando um pouquinho aqui no jogo do Cristo e do Anticristo. Ninguém sabe, vai depender do quê? Da humanidade. Então, em cima do posicionamento da humanidade, é que nós teremos, então, as revelações acontecendo. Mas não são nada boas. Né? Agora, como nós somos de uma linha vishnuísta ou construtiva, nós, então, estamos esperando desmanchar mais um pouquinho para começar a construir. Né? E quem vai dar as regras de construção é exatamente Maitreya. Então, as revelações para o terceiro milênio, elas são dadas através desse ser, divulgadas pelas escolas de iniciação, pelas religiões, pela Globo também, né? Por todo o processo. Né? Vai ter o plim-plim, revelações do terceiro milênio. Então, todo esse processo, a eubiose está diretamente ligada. E, continuando nisso, nós temos o trabalho de São Germano. Todo mundo fala de São Germano, mas na realidade, São Germano, ele representa o próprio Melquisedeque. É o próprio Arcano 1. É o senhor das duas faces. Né? Ele, quando se manifesta, tem sempre o aspecto masculino e feminino, que é Lorenza, e sempre surge numa tríade. Na Revolução Francesa, São Germano surgiu com São Germano, José Bálsamo, Cagliostro, que fizeram toda a Revolução Francesa. Neste ciclo agora, eu pergunto para vocês, como é que vai se manifestar São Germano? Fazendo uns tempos. Esse é o anticristo. Esse é o anticristo também, lógico. Mas ele vai se manifestar exatamente nesta figura aqui. É Maitreya. Não tem diferença de São Germano e Maitreya. É uma questão só de missão. Quando ele vem com uma missão particular, uma missão direcionada, então ele surge um aspecto coringa, que nós chamamos, que é São Germano. Sempre de uma forma terra. E quando é para uma manifestação maior, ele vem com o potencial avatárico, que é Maitreya. É a mesma coisa, por exemplo, aqui, estou na aclimação, eu me chamo Ademar. Lá na Zona Leste, eu desmunheco, me chamo de Margarida. Eu sou o mesmo Ademar, só que lá eu estou com uma outra função, não é isso? Então, lá sou outro. Eles também são assim. É apenas nome, a essência é uma só. É isso que a gente precisa entender. A essência é sempre uma só. Então, ele vai se manifestar como esta essência. Então, o trabalho de São Germano é exatamente o próprio trabalho de Maitreya, o próprio trabalho de Melquisedeque, e o que é? É criar uma nova sociedade. Nessa sociedade, vocês acham que dá para continuar? Dá para aguentar esse governo, esse desemprego, essa fome, essa miséria, tudo isso que tem aí? Acabou. Vocês não perceberam que não tem mais invenção, e que a invenção é que dá as inovações, é que dão trabalho, é que dão realmente crescimento. Não tem mais invenção nenhuma. Nós só estamos aperfeiçoando, não tem mais invenção nenhuma. Acabou, porque as hierarquias se afastaram e deixaram a coisa rolar. Professor, vai rolar por ali. fala-se muito nessa transformação.
Mas pelo que eu entendi, não existe uma data específica. Não tem. De 2001 a 3000, são 1000 anos. Né? Não tem uma data específica, mas tem uma data-chave. Essa data-chave é 2005. 2005. Então você fala, bom, mas vai acontecer em 2005? É uma questão de credibilidade e uma questão de realidade. Por exemplo, existem várias datas-chaves das borboletas azuis do Nordeste, que falaram que ia ter dilúvio e que ia acabar com o planeta. Eles subiram já pela 5ª vez na montanha e não choveu no dia. Fez até sol, mas... Então, não vale nada. Mas dentro de uma tradição milenar, porque o que a gente está falando de Maitreya não é algo que alguém inventou aqui. É um conhecimento que vem vindo através de manifestações do próprio São Germano, do próprio Rei do Mundo, na face da Terra. E essa data 2005 é uma data-chave. Tanto é que ela existe não só na linha iniciática. Os mormons falam isso. Religiões falam de 2005. E não porque copiam de nós, não. Eles tiveram lá uma pessoa, né, que recebeu uma comunicação, né, naquela religião por meios parecidos com o que a gente recebeu também. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, sem tomar conta da reunião, pelo amor de Deus, seguimos. O senhor não acredita que essa transformação já está acontecendo? Lógico que está acontecendo. Evidente. Olha, o senhor não queira saber o que está acontecendo. A Terra, o eixo da Terra está virando. Não é que ele vai virar, ele vai virar e depois vai voltar. Ele faz esse movimento. É um movimento de bamboleio cíclico que a Terra tem. Faz esse movimento. Então o eixo da Terra está mudando. Mudando o eixo da Terra, muda a placa tectônica, porque a Terra gira numa alta velocidade, 1.670 km por hora. Ela está girando a Terra. Ela está girando a 107.300 km por hora, transladando em torno do Sol. E a 990.000 km por hora, a gente está nessa velocidade no braço da galáxia. Quase 1 milhão de quilômetros por hora. Então, é algo que está em projeção no espaço, a Terra. A Terra não está parada. Não. E o Sol está junto, né? Porque o sistema solar é o centro. Aí vem Josué e fala que parou o Sol. Só acredita que ele parou o Sol? Já pensou parar numa velocidade dessa? O que acontece? Para o Sol. Para o Sol? Como para o Sol? Se parar o Sol, a gente vai brincar de 1 milhão de quilômetros por hora para zero. Onde a gente vai? Se vocês analisarem a Terra, por exemplo, ela tinha uma rotação menor no passado. Ela está aumentando a rotação para ficar mais rápido. Né? Então a necessidade de tudo que está nela vai diminuindo de tamanho. E as 24 horas não são mais 24. Não são. Daqui a pouco o elefante vai estar muito ruim. Nós vamos ser uma verba. Quer dizer, a verba vai vir a consciência divina em tamanho, para tudo ir mais rápido ainda. Né? E não está afastada a hipótese de Maitreya de mulher. Com grande possibilidade. Grande possibilidade de mulher. Quer dizer, o Cristo. A chance é 7. Blavatsky era. Que não. Porque a era de Aquário é uma era feminina e não masculina. Mas não quer dizer que as mulheres, a mulher é que vai mandar. Não é bem assim. Porque nós, em termos de encarnação, eu já fui mulher, fui homem, fui mulher, fui homem, fui mulher. É o aspecto feminino da divindade que ele precisa ser realçado na era de Aquário. Por quê? Porque é um momento da mãe. É uma era aérea. Ar, Aquário. Né? E ar, Vishnu, raciocínio, mente. Né? É a época da mãe. Daí também as grandes aparições da Virgem Cósmica, vocês devem ter ouvido falar aí. Aparece chorando em tal lugar, aparece numa forma aqui, numa cor acolá. Né? Tem pipocado pelo mundo inteiro nesse final de milênio passado aí. Virgem de fato, a Virgem disso, a Virgem daquilo. Os sinais do mundo entender isso também. É uma realidade. Então, todo esse trabalho, né, das revelações, o trabalho de São Germano, na realidade, qual é a missão? É realmente formar uma só nação. Onde? Exatamente na Europa. Esse ponto é importantíssimo a gente falar, rapidamente. Porque a missão de Jesus foi criar um só país, foi criar os Estados Unidos da Europa. Essa foi a missão de Jesus. Foi uma missão política. Tanto é que ele foi sacrificado exatamente pela política. Porque política vem de polis, vem de muitos. Então ele queria dar uma nova sociedade. E a volta dele como Maitreya também é uma situação política. Ele vai criar uma nova sociedade para todos. E a missão de todos eles era criar os Estados Unidos da Europa. Essa foi a missão escrita que ele tinha para fazer. A missão usando o corpo humano. Ou seja, dar toda uma base para criar a evolução na Europa, como ele criou, né?
Hoje a gente tem a Europa com toda a sua importância desde a Idade Média, né? Hoje está disseminado pelo mundo. Nós temos a Ásia, temos o Japão, né? Temos alguns países asiáticos ainda atrasados, mas o Japão bem adiantado, os Estados Unidos, mas tudo saiu da Europa, não é isso? Da Europa que foi para a América do Norte, da Europa que veio para a América do Sul. E da Europa também fez a tessitura com a Ásia. Então toda a missão de Jesus era criar um Estado só, uma só nação, um só país, uma só moeda na Europa. Era criar. Esse era o projeto dele. Mas ele não conseguiu. Porque ele teve um insucesso na parte política. Como na parte individual dele, angélica, foi o maior sucesso. Ele se transformou até no padrão da própria humanidade. Ele representou, então, ganhou o título de Cristo. Então, Yoshua ben Pandira, um anjo caído, foi o anjo resgatado, então ele ganhou esse título. Foi um sucesso. Mas na missão dele, avatárica, foi um fracasso. Ele não conseguiu fazer. O mal venceu naquela época. Né? E veja, ali vocês têm o nascimento e a plasmação da Torre de Babel. O que é Torre de Babel? É Europa. Não tem outra Torre de Babel. A Torre de Babel é Europa. Cada pedacinho de terreno falando uma língua. Quando o projeto, dentro da marcha das civilizações que o próprio Avatar, Jesus, queria fazer, era um país só. Aí nós temos Espanha, França, Inglaterra, Itália, da pizza e não sei o que lá. Né? Cada um fala uma língua diferente. Então foi um insucesso. E a partir desse insucesso, periodicamente se manifestaram seres para realmente mudar essa situação toda. Tentaram mudar essa situação toda, não é? Por exemplo, todas as guerras que ocorreram. Nós tivemos, a partir de 1111, uma ordem chamada Ordem de Maris, que foi criada. É uma ordem que tinha essa missão de formar um país só em toda a Europa. E depois, em 1162, criaram uma segunda ordem, que é a Ordem de Maris, aliás, de Avis, para proteger esta ordem. Então, dentro desta ordem, era criar uma só nação, criar um só povo e acabar com a Torre de Babel. Não é isso? Mas não conseguiram. Aí vem as guerras das cruzadas. Todas as guerras das cruzadas eram guerras comandadas pelo próprio rei do mundo, nessa expressão. Vocês falam guerras? Sim, guerras. Por quê? O que são cativeiros? Miscigenações raciais. Por que o judeu esteve tão preso? Por exemplo, teve o cativeiro da Babilônia, que Ciro liberou, cativeiro do Egito, né, que Moisés liberou o povo. Por que teve essa mistura, esse cativeiro? Para misturar raças. Então, todo o processo das cruzadas, todos aqueles movimentos das guerras, foi para formar um só país na Europa. Não conseguiram. Aí vieram os mouros. Né? E veja só que tinha uma ordem chamada Ordem dos Templários, ligada às ordens secretas, que tinha essa missão de formar um só país. E na Ordem dos Templários, o que aconteceu? Nós tivemos duas figuras, o Papa Clemente V e Filipe IV o Belo, né, que estavam na tanga de tanta farra, de tanta orgia, e os templários ganhavam 10%, que eram mercenários, de tudo que eles conseguiam nas cruzadas, né, e fazendo essa marcha, tentando formar um só país. Aí o que eles fizeram? Ficaram de olho na fortuna, mataram todos e sacrificaram um grão-mestre que foi Jacques de Molay, queimado em praça pública. E quando ele estava morrendo em praça pública, ele rogou uma praga: vocês dois vão morrer, vai nascer uma criança que vai falar isso. E a criança nasceu falando, com dentes na boca, e disse então tudo o que ia acontecer com Felipe Belo, né, e o Papa Clemente V. Felipe Belo IV e o Papa Clemente V. E aconteceu exatamente igual. Ele foi queimado em praça pública, morreu, pegaram todos os bens que eles tinham, que os templários tinham, acabaram com a Ordem dos Templários, mas a ordem continuou, porque sobrou um. Esse um criou a Ordem de Loyola, e a Ordem de Loyola nada mais se transformou na Ordem dos Jesuítas. Então, Inácio de Loyola estava em Portugal, em Tomar, e lá então ele adquiriu, vamos dizer, essa missão. Já que não dá para comandar o mundo pela riqueza, o que faziam os templários, essa ordem aí, muito rica? E aí vocês veem a história da maçonaria. A maçonaria é uma história de domínio. Então, a maçonaria tem o domínio e quando ela quer, ela leva a evolução para onde ela quer. Dos nossos senadores, 95% são maçons, para vocês saberem, não é? Então veja o poder da maçonaria. Não é uma lojinha que ali o crente ataca lá. Não, é uma estrutura fortíssima e de poder. Ela faz o que ela quer. Então, dentro dessa maçonaria, que eram os templários, a missão era essa, formar uma pátria só. Só que não conseguiram. Sobrou
Inácio de Loyola. Então ele criou a Ordem dos Jesuítas. Fez o contrário. Não dá para comandar pelo dinheiro, pelo poder, para comprar, para levar a evolução pelo poder financeiro, pelo poder econômico, vai ser pela pobreza. Aí então vem o jesuíta querendo dominar o mundo pela pobreza. E também conseguiram fazer da igreja o que ela é, né? Realmente dominar o mundo pela pobreza. Então veja, aí teve o trabalho dos templários. Aí depois dos templários tiveram os mouros. Toda a invasão à Europa dos mouros era fazer um país só, de língua árabe. Não conseguiram, foram rechaçados, né? Guerras terríveis. O próprio Cavaleiro das Idades entrou nesse jogo aqui. Só que eu não entendi qual foi a dele, como Santiago de Compostela, mas que era o mata-mouro. Ele aparecia com uma capa vermelha e matando o mouro num cavalo branco. Quer dizer, eles chegaram em limites onde não poderiam, né? Depois nós tivemos, além desse processo todo, nós tivemos Napoleão. Lembra de Napoleão? Então Napoleão era fazer um país só. Um país só, uma única nação. E ele tinha como mestre exatamente São Germano, que era um mestre que surgia para ele de capa vermelha num cavalo branco com espada na mão. O próprio São Germano. Que é o próprio Aquidorge. Não tem diferença. Que é o próprio São Jorge. Que é o próprio Ogum. Anterior a isso tem o Platão e a República. República é Platão, os gregos. Posterior a isso, com reflexo na própria literatura, George Orwell, 1984. Também já li esse livro, não? Vocês leem o livro, vocês vão entender. 3 continentes aí, a tríade, né? Para depois gerar um só, com a mesma língua, etc. O grande senhor, que comandava tudo, no fim, o personagem principal do livro leva um tiro na nuca, e quando ele cai, ele entende tudo, entendeu tudo, que ele superou o mental, e passou a ser igual ao pai. É um livro extraordinário também, desde que entendido. Então veja, Napoleão não conseguiu. E Napoleão imitava esse ser. Ele tinha o cabelinho do lado, a mão aqui dentro, cavalo branco, capa vermelha e a espadinha na mão, né? Só que ele não conseguiu. Porque ele pisou na bola, acabou indo morrer em Santa Helena. Depois desse, quem mais veio? Hitler. Não é por bem, mas na cacetada. O negócio é esse, a regra é essa. Essa história de Cristo e de anticristo é muito comum. Aquilo tem que acontecer. O anticristo não quer, o aspecto crístico não quer, mas quando não vai e tem que acontecer, o próprio anticristo assume para fazer acontecer. Se não vai para o bem, vai para o mal. Ou vai pelo amor ou vai pela cacetada. Essa é a linguagem divina. Só tem 2 maneiras: amor ou rigor. Não tem outra. Hitler tentou fazer também da Europa um só país. Esse é o objetivo do Hitler, não é? Não conseguiu. Né? Não conseguiu. Então, já que ele não conseguiu, mais uma tentativa está sendo feita. Qual que é? Comunidade Europeia. Comunidade Europeia hoje o que é? É pelo bem tentar. Agora, vocês acham que a Comunidade Europeia vai fazer aqueles países um só? Não vai. A moeda já é. O trânsito livre já está. Comércio já é, mas a igualdade ainda está. Então, está fora de um padrão de direito. Então, quem que vai entrar no jogo aqui para fazer? É aqui, a revelação é essa. Ele vai vir e vai fazer daquele país um só. Uma só raça, uma só moeda, um só povo. Terminar com a Torre de Babel. É o projeto. É mais uma tentativa. Outra tentativa que houve, que o próprio São Germano esteve para fazer isso. Qual que foi? Então foi a tríade, não é isso? A tríade, que foi São Germano, José Bálsamo e Cagliostro. Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi mais uma tentativa de fazer um único país, uma única unidade, tira a monarquia de todo lugar, expande isso daí, mas não deu certo. Errou também. Porque quando fizeram a guilhotina, acabaram guilhotinando porque não tinha que morrer. Lavoisier, por exemplo, morreu exatamente porque era cobrador de impostos. 29 anos, um ser com uma consciência angélica tremenda na face da terra, ganhava pico cobrando imposto, então guilhotinaram o homem. Guilhotinaram o próprio autor da guilhotina. O próprio autor da guilhotina. Não consta aí que na Índia, quem fez o... Como é que chama aquele famoso templo da Índia lá? O Taj Mahal. Depois mataram o engenheiro que fez para ele não fazer nada igual. Mas não fazer igual. Só que... Então veja, todo esse trabalho, né, de São Germano é exatamente esse. Vocês já pensaram, por exemplo, na escravidão? Por que aconteceu a escravidão? É importante entender isso, porque vocês vão entender o processo. Né? Quem é a favor da escravidão? Ninguém, mas pera aqui não tem nada. Vocês não vão ficar lá na África, não, ali dormindo do lado de leão, tocando musiquinha, comendo mandioca, não. Tem que entrar no jogo evolutivo.
Ah, é? Não quer. Fica lá. Vai. E. Quantos mandus entraram na raça negra através do candomblé, através da umbanda, buscando para espiritual, buscando através de técnicas, trouxeram? Não, não querem saber, querem ficar na boa. Ah, quer ficar na boa? Ah, peraí, escravidão. Leva para misturar as mônadas lá em cima dos Estados Unidos, leva para misturar as mônadas aqui na América do Sul, e o que deu em resultado com a raça negra? Uma evolução fantástica. Hoje a gente vai em Detroit, a raça negra é de tirar o chapéu. A gente vai em Washington, 70% é raça negra. Vai em todas as grandes cidades. Detroit, né, capital do automóvel, é raça negra. Uma raça bonita, forte, inteligente. Compara, se eles ficassem lá e não tivesse escravidão, o que aconteceria? Eu não defendo a escravidão. Eu estou dizendo o mecanismo de lei. É a mesma escravidão dos hebreus, que não quiseram misturar o sangue. Você vê hoje para o instrumento de sopro, o negro é melhor ainda. É melhor. Né? Você pega, por exemplo, boxe, né? É difícil achar um barqueirão bom de briga. Né? Corrida, tá? Esporte, atletismo em geral. Vem aqui no Brasil, na São Silvestre, quem ganha é um queniano. Tá? E olha, e se tiver um ataque nas raças, a raça que vai sobrar é a raça negra. É a mais forte. A raça que tem mais potencial ligado à terra. Então veja, é para entender esse processo. Então, hoje houve um crescimento muito grande. Então, houve realmente. Né? Então, isso é necessário. E a lei faz isso. E agora, qual é o trabalho dessas revelações, o trabalho de São Germano? É formar, mais uma vez, uma nova sociedade. Imagina um europeu que tivesse em seus valores de essência tudo que o português tem, né? Que eles vão reclamar. Tudo que eu sou português, posso falar desse jeito. Né? Tudo que o italiano tem, tudo que o alemão tem, tudo que o belga tem, tudo que o russo tem, tudo que o inglês tem. Já pensou tudo isso num ser só? Toda essa capacidade, cada um tem um potencial diferente. Francês é diferente do alemão, não são iguais, não. A maneira de pensar. Português pensa diferente. Você chega para português, não, aí o pessoal fala que ele é burro. Não, você chega para o português, você pergunta, você tem relógio? Ele fala, tem, mas que cara burro, não está vendo que tem um relógio? Você pergunta, sabe onde fica a rua tal? Sei. Por que ele quer saber se eu sei? Quer dizer, você tem que. Eu sei me dá a hora, ele te dá. Onde fica a rua tal? Ele te diz ali. Então, esse cara é burro. Ele me pergunta se eu sei onde fica a rua, sem mais nem menos. E o cara não pensa. Não é que nem a gente. Eu tenho que pensar muito com o coração, porque pensa com o coração. Um princípio de inocência no português fantástico. É, muito inocente. Por isso que ele é enganado. Então, veja, todo esse processo, o português pensa de um jeito, o alemão pensa às avessas. Eu trabalho com o alemão, tenho clientes alemães, né? Ele pensa ao contrário. Por isso que fala que, desculpe, né? Mas também posso falar, tenho descendência também. Alemão e português que estudou matemática. Ou seja, ele pensa do lado mais difícil, por isso que fala que alemão é complicado. Mas não é que ele é complicado, a maneira dele pensar é diferente. O inglês pensa diferente também dos dois. E o francês? Vocês pensam totalmente diferente. A maneira que cada um enfoca as coisas, que ele usa o raciocínio, a maneira que ele sente os valores éticos, folclóricos, morais, psíquicos, são diferentes. Imagina tudo isso dentro de um sangue só, dentro de um só povo. É o povo ideal. Seria o ideal. Ainda mais misturando raça negra, japonesa, fazendo de lá um cadinho, mas não deu para fazer. Porque não deixaram a raça negra entrar lá na Europa. Não deixaram. Quanto tem de raça negra na Europa? Tem. Quantos chineses tem na Europa? Então, tá errado. Tem que misturar. Já pensou se eu tivesse aqui dentro do meu sangue chinês, raça negra, turco, árabe, palmeirense, corintiano? E o objetivo é esse. E para fazer esse objetivo existe a genética de aquário. Então, a genética de aquário, o que é? As hierarquias mudam o genes humano. Nós temos um fator genético que é aquele que é repetitivo de forma, hereditário. Então, nós temos mais ou menos a mesma forma. Mas ela muda ao longo do tempo, mas muda muito pouquinho. O homem de 1000 anos atrás é diferente de nós, tá? Mas a mudança é pequena. Mas o que existe de mudança genética são os códigos de acumular conhecimento. Ou seja, gradativamente, o ser humano tem uma cabecinha desse tamanho, né? O cérebro dele só tem 10% trabalhado. E olha lá, tem uns que tem 0,1%. Então veja,
Falta ainda trabalhar mais 90% do cérebro. Então, como é que eu vou dar mental abstrato, que nem ele colocou? Tem que usar a mente, né? Ele colocou muito bem. Tem que usar a mente, tem que trabalhar a mente. Mas a gente trabalha o mental abstrato também na iniciação. Para quê? Para trabalhar tudo. Então, eu trabalho mais 5% do mental, tenho 0,5% do abstrato, e a gente vai crescendo. Então, em todo este processo, as hierarquias vão colocando conhecimento na humanidade. Ou você pensa que o ser humano inventa alguma coisa? Ninguém inventa nada. Tudo que existe é colocado no mundo mental. O ser humano simplesmente capta aquilo e traz para o mundo mental. O ser humano não cria sociedade nenhuma. As sociedades já são criadas previamente. Nós temos em mundos paralelos todo o processo que cria a sociedade do futuro. Todo esse processo aqui. Né? Ou seja, na genética, o que é uma abdução de um UFO? Tá? O pessoal só fala chupacabra, né? Mas tem um lado bom. Então, o que é uma abdução? Uma abdução. Abdução quer dizer, abdução quer dizer tirar. Então, ele tira um código para outro código. Ele põe realmente código genético, ele muda o ser humano. Não é fantasia, não é fantasia, que o que existe atrás dos fenômenos UFOs são seres de hierarquia, são anjos. E eles plasmam o ser humano, eles trabalham junto com o ser humano, eles modificam os fatores genéticos do ser humano. Então existe todo um trabalho de genética de aquário. Querem saber? Alguém aqui tem criança em casa de 1 ano, 2 anos, 3 anos? Tem? Eles são iguais a vocês? Não são, né? Eles já vão no computador e eletrônica, e muda fio, muda. Por que eles fazem isso? Já está dentro do código dele. Nós não temos isso. Bem rebelde contrariando os pais, geralmente, porque se não for contrariar os pais, acaba aquela mesma arada dos pais. Então veja, a capacitação do ser humano para se amoldar à época é colocada na raça. Então existe uma inseminação que está colocando-se na genética mundial, na China, no Brasil, em todo lugar, que é uma semente Inca Tupi. Você fala, caramba, Inca Tupi? Inca ali, que fazia aquele negócio, Tupi? Não, o valor monádico é Inca Tupi. Só que é uma semente adaptada para o futuro. Mas usaram essas sementes para colocar esse valor maior. Então, o que tem na humanidade é Inca Tupi. Inca mesmo de índio e Tupi de índio também. Só que atualizado nesse valor atual. Então, a semente atual desta raça é Inca Tupi. E através dessa genética, então, nós estamos sendo trabalhados. Então, qual é a missão de Agartha? É exatamente criar a sociedade do futuro. Nós somos plasmados em Agartha. Nós, como espíritos, plasmamos a nossa experiência. E plasmamos em cima de uma realidade que é o próprio rei do mundo. E, na dimensão de Agartha, nós somos planejados. Então, toda a nossa genética sai de Agartha. Então, toda a humanidade que vai existir lá para frente, ela é projetada em Agartha. Aí dá para vocês entenderem uma coisa que eu falo sempre na rádio. O ser humano é uma máquina, um computador que está sendo construído. Não está pronto. Se não está pronto, como é que ele pode gerar coisas perfeitas? Ou então, tem que gerar erros. Ele vai gerando erros, ele vai gerar correções desses erros. Então, bendita seja toda imperfeição. Tudo que está inacabado somos nós. Nós temos que nos amar como nós somos. Então daí nós temos que conhecer nós mesmos. Senão não vamos conhecendo nós mesmos, nós passamos a nos amar com nossas limitações. Então, mas tentando rompê-las. Quando nós lutamos para romper as limitações nossas, né, nós estamos ajudando as divindades que trabalham a gente, ou os seres cósmicos que trabalham a gente, como diz o Ademar. E nós estamos ajudando-os, estamos nos colocando à disposição deles para dar certo essa criação que somos nós. Esse é o conceito. Foi? Chamado Intruder. Assisti. Tá. O senhor poderia comentar aquele filme? É que eu realmente estava. Não estou entendendo. Você fala eles interferirem aqui? Eles levam as mulheres, elas são abduzidas, eles tiram os óvulos e tal, modificam. E tem uma mãe que chega a entrar numa nave e conhece a filha. E a filha é uma criatura completamente diferente de nós. Olha, E ela... A genética realmente existe. Todo esse trabalho de mudança genética ele é feito. Ele é feito e colocado na humanidade. Agora, para colocar, tem que entrar na nossa regra aqui.
Então, o que é o UFO? O UFO nada mais é do que um equipamento mesmo, que permite a entrada de dimensões, ou a mudança de dimensões, das dimensões deles para as dimensões nossas. Eles entram aqui e interferem. Tanto é que toda explosão atômica teve acompanhamento ufológico. Toda viagem do homem à Lua teve acompanhamento ufológico. E toda guerra teve acompanhamento ufológico. Guerras do passado, eu falo. Alexandre Magno estava em uma guerra, surgiram 2 UFOs e acabou a guerra. Eles nunca viram aquele aparelho lá, não era para ter guerra. Então, na Guerra Mundial, quando o homem entrava, quando o alemão tentava entrar na Rússia, o UFO não deixava. Subiu com batalhões inteiros. Então, existem limites, não é? E eles comandam esse processo. Mas, acompanhando, toda essa genética já é diferente. É só olhar os netos, os bisnetos, os filhos, crianças, já são diferentes. E, dentro de todo este jogo iniciático, nós temos não só o papel do Cristo, mas o papel do anticristo. Né? Que, na realidade, não tem diferença nenhuma do Cristo e do anticristo. Mas tem alguma diferença? Não tem. Porque eles são 2 aspectos de uma mesma coisa. O Cristo não existe sem o anticristo. É impossível existir. O anticristo não existe sem o Cristo. É impossível existir. Então, esta polaridade é que dá o atrito na evolução e faz as coisas acontecerem. Ou seja, dentro de vocês não tem nenhum... O diabo não está dentro de vocês. Vocês não tem nada... Vocês são só benditos. Vocês não tem nada de ruim. Não tem vício, não tem erro. É lógico que todo mundo tem. Então nós temos o anticristo dentro de nós. E nós temos o Cristo também dentro de nós. Temos os 2. Esse é o jogo. Agora, qual que está comandando o processo nosso? Vocês que determinam, é isso. Qual que vai comandar o processo da humanidade nesse jogo? A humanidade. Então, se a humanidade buscar... Por isso que o Edir Macedo não pode ser atacado. Existe ladrão lá dentro? Lógico, tem em todo lugar. Né? Mas o objetivo dele é divulgar a Bíblia. E a Bíblia é uma linguagem, né, onde a pessoa pode se transmutar, seguir o mandamento. Então existe o lado bom aqui. O mal está dentro do bem, o bem está dentro do mal. Essa é a realidade. Então o jogo do Cristo e do anticristo é exatamente dentro do livre-arbítrio humano aplicar a lei. É isso, mas eu respeito o livre-arbítrio humano. Se a humanidade mudar agora, buscar valores bons de ética e de moral, o anticristo então vai ter menos força. E se, pelo contrário, ela se perder, o anticristo vai ter força. E as consequências kármicas, os cataclismos, são decorrentes disso, ficou claro? Então existem previsões, mas a gente não pode dizer que vai acontecer, a gente procura mudar o ser humano. Esse é o objetivo, para diminuir essas previsões. Elas servem apenas como uma referência. Então, dentro desse processo todo, Maitreya, ele vem fazendo a tessitura do que a gente falou, criar uma nova sociedade. E o foco da evolução, nós estamos acabando a quinta sub-raça, que é teutônica, que é a Europa. Então a Europa, não é que a gente quer que isso aconteça, não, é um processo de lei. Então a Europa, ela vai ter que se transmutar, vai ter que mudar. Ou muda por bem ou muda na cacetada. Esta é a finalidade. E espalhar aqueles valores para o mundo. Tem que espalhar se e misturar. Se muda por bem é com Cristo, se muda por mal é anticristo. Está mudando. Hitler, por exemplo, Hitler não procurou fazer a mesma missão, só que do lado dele, não é isso? É a mesma coisa que a gente chamar um sujeito que é bonzinho e um sujeito que é ruim. É a mesma coisa. Tá? Então, a vida na nova era vai ser um novo projeto, dentro de um novo código genético, com uma maior capacidade de absorver conhecimento e dentro de uma estrutura social diferente. Tudo vai ser diferente. Não vai ter nada do que tem aqui, vai ser uma nova era mesmo. E o projeto dessa nova era já existe. Nós temos cidades protótipos, né, que estão no mundo de Badadas. É um mundo, é uma dimensão para a qual vão apenas seres que têm alta consciência ou aqueles que são os anjos misturados com a humanidade, que vão para esse mundo. E no mundo de Badagas existe toda uma plasmação astral do que vai acontecer na realidade. Tudo antes de acontecer fisicamente já existe no astral. Todo conhecimento que existe é colocado no mental. E o ser humano simplesmente ele pega e faz acontecer. Por que acontece isso? Porque nós, como espírito, fazemos isso. E nós, como matéria, fazemos realizar. Projetamos e vimos realizar. Não é? E no mundo de Duarte, nós temos todo o mundo arquivo da evolução. Não é isso?
tudo que aconteceu no passado, tudo que está acontecendo no presente e todas as invenções, não é? Todo o futuro, ele é colocado neste mundo mental também. Então nós temos, além dos arquivos, temos também conhecimentos do futuro e do astro. É um mundo onde a gente cresce violentamente. É um mundo, é o único astral que a gente evolui, é Balaras. E o único mental que a gente evolui é Duarte. No plano mental a gente não evolui quando vai para o plano mental, depois da morte. E no plano astral também não evolui. A gente só evolui encarnado, ligado ao plano físico. Quando morre, são só ajustes, né? Astrais, ajustes mentais. Então, desse ser, então, dessa estrutura, que nós chamamos a estrutura do rei do mundo, isso é Melquisedeque. O que é Melquisedeque? Essa estrutura. Melquisedeque representa a figura central, que faz o jogo polar. E dentro dessa figura nós temos os 7 dianas, que são as 7 consciências, 7 planetas, 7 linhas, ligado às 7 chakras da Terra que eu falei para vocês. Dentro dos 7 dianas que surgiram de 1 a 7 de 1900, 1 de julho de 1900 a 7 de julho de 1900. Né? E em cima, e toda essa história que existe aqui, de Aquário, tudo isso que eu falei para vocês, está no tarô de Aquário. Então nós temos os tarôs por aí e temos o último tarô, que é o tarô de Aquário. O nosso mestre Henrique José de Souza, que é uma expressão desses seres, uma expressão de São Germano, são expressões. Existem expressões maiores, menores, com uma finalidade, com outra finalidade. Então ele viu o descortinar do tarô. E como é que funciona o tarô? O tarô é algo que surge tridimensional, surge como que um filme em 3 dimensões. Não é um filme, é uma plasmação em 3 dimensões que surge na nossa frente. Essa é a visão de um tarô, tridimensional. É uma riqueza muito grande, é como se fosse algo vivo acontecendo. É como se a gente estivesse vendo o que a gente está vendo aqui no outro lugar do espaço. E ele então viu o descortinar de todos os 22 arcanos, já com a nova tônica, que são os arcanos da era de Aquário. Existem 78 arcanos, 56 menores, ligados ao jogo do chakra cardíaco, 28 homem, 28 mulher, que dá 56. 14 escandas, fatores positivos, 14 nidanas, fatores negativos. Então, se a gente pegar um baralho comum e jogar, eu falei tarô, baralho, pensa rápido, tarô. Eu ia parar baralho, falei tarô, um baralho. Tem 56 cartas. E essas 56 cartas fazem esse jogo do homem e mulher, 4 naipes, não é? São 4 sistemas evolutivos, 4 reinos evolutivos, 4 temperamentos, está tudo aí no baralho. Então, para a gente tirar sorte de uma pessoa, indivíduo, é baralho comum, é o que o cigano faz. Para ver o envolvimento das hierarquias em todo o processo da humanidade, é exatamente o tarô maior. Então, quando a gente usa tarô maior para tirar sorte de uma pessoa, está usando uma ferramenta inadequada. Este é o processo. Né? Aí a pessoa tira lâmina 13 e morte, vai morrer alguém na tua família. Não tem nada a ver, é tudo oposto. Tarô é uma linguagem sagrada, diferente. Então, nas cartas maiores, que são 22 no tarô maior, nós temos 3 cartas mães. Que é a carta 1, que é o mago, a carta 13, que é a mãe, e a carta 21, que é o filho. Então nós temos pai, mãe e filho, que o Carvalho tanto colocou hoje, né? Pai, mãe e filho. Então a carta 1 é o mago. Nesse tarô novo é unilateral, já mostra o mago, ninguém sabe o que é o mago. Né? O mago é o próprio rei do mundo, é o próprio Melquisedeque. Então é aquele que faz todo o jogo evolutivo dentro do jogo polar. E Melquisedeque 2 casas. Então se a gente olhar num tarô que não existe na humanidade agora, mas vai ser colocado, é exatamente o Senhor das 2 faces. É o verdadeiro Ogum, Ogum da Umbanda. Ogum, ou Ogum, que é a mesma coisa, mexe nas letras, dá mago. Mago. Né? Então, veja, aqui nós temos o aspecto de Deus Trino. A carta 1 representa o Pai, que é todo esse jogo. A carta 13, que é morte. Né? No tarô novo, não é mais morte, já mudou. É a grande mãe. 13 é o número da mãe. Certo? Se a gente pegar na máquina,
na matemática divina, 7 elevado a x, então a mãe é o 2, ele colocou. Vai dar o quê? 49. Somando 13, arcano 13. E o que saiu? O que sai da polaridade? 49 hierarquias da mulher. Essas 49 hierarquias femininas dão o 13, que é o arcano. E 13 dá quanto? 4. O que é 4? O filho, que é o quaternário, né? Os 4 reinos, os 4 temperamentos. Então, veja, é um tarô muito diferente, já fala da mãe. Então, mostra o quê? É um tarô que ele viu, esta imagem, saindo a transmutação. Abre-se uma cova, a cova se mexe, né? Isso, sai fora o tampão, aí nasce uma caveira e a caveira vai se transmutando numa criança. Isso é o quê? É o próprio processo da mãe. O que é a mãe? A mãe é o transpasse da experiência. A mãe, ela traz a morte para a vida. Ela traz algo que não existe e faz esse algo existir. Não é isso? É o que diz o tarô. E nós falamos isso no tarô tradicional, ninguém tem. Nesse tarô já é direto. Já diz que quer bem. No outro é morte, é azar, vai morrer gente na tua família. Morre nada, vai nascer gente naquela família. E como tudo é uma coisa só, o arcano 13, por exemplo, é um arcano, vamos dizer, apenas um exemplo rápido, é o arcano de escorpião. Escorpião é como o fênix. Enquanto ele vai no fundo do poço, você fala, agora morreu o escorpião. Ele ressurge das próprias cinzas, levanta de novo, e mete a cara e vai em frente. Então daí dizer-se que é o signo mais esotérico do zodíaco. Quando ele quer. E o arcano 21, no tarô normal, é o louco. Nesse tarô de aquário, chama-se libertação. Ou seja, o louco, no tarô atual, é para deixar o sujeito ficar louco mesmo. Ele representa, com aquele saco nas costas, o homem que adquiriu, ou a mulher, adquiriu as experiências. Então aqui já diz o que é libertação, liberação, acabou. Ele saiu dos vínculos da carne, está jogando as moedas de ouro, que é a mesma moeda que ele começou a jogar. Então ele chegou no valor, não é isso? Só ele pode carregar o karma da humanidade, porque a simbologia dele é um velhinho carregando um saco nas costas, aí chega um verdadeiro, ele todo curvadinho, velhinho, tudo aparelho, ele toma um saco do chão, toma água, um regato lá, e chega o Hércules, forte, e resolve ajudar o coitado do velhinho. Quando ele passa a mão no saco para jogar nas costas, ele não aguenta. E o velhinho pega aquele saco, joga nas costas, sai dando pulo e ainda vai embora. Quer dizer, ele é o Atlas. Ou o arcanjo Ra, Fá, El, Ra, Sol, Fá, quarta nota musical, é o Deus, o Melquisedeque desse momento. Só ele pode carregar todos os problemas da Terra. Que são quais? Que ele mesmo gera, que somos nós. Nós somos pequenos Melquisedeque, somos pequenos Rafaelzinhos, né? Daí parece que reflete nos meninos também. Todo menino chama Rafael, geralmente é uma pestinha. Então veja, ele mostra uma figura dupla nesse arcano, né? É um ser de duas faces, Melquisedeque. Aí, o tarô também tem 7 planetas, as 7 cartas que são 7 planetas. Que nós temos Lua, né? Lua, Vênus, temos aqui Júpiter, Marte, Mercúrio, Saturno e Sol. São 7 planetas. Né? Aqui está o símbolo deles. E cada carta tem uma correspondência. Né? No tarô normal é papisa, imperatriz, imperador. Né? E os nomes que ele dá também já são totalmente diferentes, né? Dentro desse processo. Por exemplo, a carta 2, que é papisa, a carta 2 aqui é expansão. Então, ou seja, é a mãe que expande o processo, é o próprio 2, a polaridade. Então, a polaridade permite a expansão. A carta 3, aqui que é a imperatriz, é o alto estado. A realização. Então, é a realização. O que é a realização? O filho, é o terceiro aspecto, né? A própria realização. A carta 11 é força, que é representada pela força. A carta 11, aqui, já é diferente também. Ela é a polaridade, né? Ou seja, chama coragem. Então a carta 11 é coragem. Então coragem, ela tem o anjo, que é o bem, e tem o diabo, que é ruim. E aí vem a estrutura do maçom que adora Bafomete. Maçom nunca adorou Bafomete. Ele tinha a figura do diabo, que é uma figura que não tem medo. Ele tem que confrontar. É um teste com ele. Eu vou enfrentar isso daí. Fala da maçonaria antiga, né? Então, ele tinha que enfrentar o Bafomete. É o bode de Mendes, né? Chamado bode de Mendes. Porque eu não tenho medo dele, ele não tem poder nenhum sobre mim. Isso é verdade. O mal não tem poder nenhum sobre nós e o bem também não tem. Nós é que determinamos se o mal tem ou se o bem tem. Se
Se eu aceito que o mal tem, já tem. Se eu aceito que o bem tem, ele tem. Então, esta figura já mostra a coragem arcano-11, que no tarô normal é a força. Então, o 17, né, nós temos um outro 17 está em cima. O 17, nós temos aqui estrelas. Aqui nós temos o sexto sistema. Então a lâmina 17 vai mostrar o sexto sistema. E do sexto sistema sai um sol, na visão dele, ele viu aquele sol, é um sol dourado, e depois ele se mudava para púrpura. E dentro daquele sol se abria, saía uma mulher, não é? Aí vem a história do aspecto feminino de Maitreya. E daquele aspecto de mulher saía então uma borboleta. Aí você já sabe qual é o símbolo do Avatar. Não é isso? Então, o símbolo do Avatar é exatamente a borboleta. Então, a manifestação de Maitreya é conhecida como a manifestação da própria borboleta. E por que a borboleta? É a transformação, não é isso? Ela não vem de uma lagarta, ela não se transforma no anjo. Lagarta é terra, ela anda ali, né? É um bicho feio. E depois ela se transforma em quê? Em deva. Então é o próprio símbolo da avatarização. É sair dos vínculos da terra e se tornar exatamente ter asas, o anjo voar. Mas, no romantismo nosso aqui dá a ideia do sapo, né, que a princesa peixe vira um príncipe. É. Nós temos o 20, que é julgamento. E o julgamento aqui é o mesmo, é julgamento. Só ele não muda. Então, é o mesmo valor. Só que a simbologia é totalmente diferente, né, da simbologia atual. É muito mais entendível este julgamento. O 22, que é o mundo, né, também não muda muito o 22, que chama vitória. Então, o que é o mundo, a 22ª lâmina, a última lâmina do tarô? É exatamente o 4, 2 mais 2, 4. Representa, então, a Terra. Ele vê a Terra iluminada com fogo. Ela pega fogo, a Terra. E isso é uma realidade. Cada ser que adquire a consciência crística cria uma chama no céu e traz a luz para a Terra. E essa luz para a Terra vai para Shambhala. E lembro que fisicamente isso se reflete no magma. Então tem o fogo dentro da Terra, tem o fogo. Se todo mundo se cristificar, isso vai acontecer no Polo Sul, que não vai ser assim, vai ser diferente. No sétimo ramo racial da 7ª subraça, na 7ª raça-mãe. Então todos nós deveremos ser iguais a Cristo. Ou seja, nós deveremos ter a consciência crística. E todos nós vamos então criar uma mancha no sol, vamos apagar o sol. E aquela luz vai ser trazida para a Terra. E a Terra então vai acontecer o quê? O sol apaga, a Terra acende. A Terra é o novo sol. Ela atrai tudo para dentro dela, ela se expande e dá origem a um novo sistema. Este é o simbolismo do tarô. É exatamente isso. Não é? É simples, não é? Nós temos mais 12. Né? Então, 3 mais 7 dá 10, com mais 12 dá 22. E para cada uma destas cartas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 12, 14, 15, 16, 18, 19, nós temos então um dos 12 signos. Aí vem Jesus com o valor centenário da evolução, porque existiam 7 na realidade, né? 7 seres. Só 3 entraram no jogo, né? que foi João Batista, Jesus, 5º princípio, Jesus, 6º princípio. Os outros 4 ficaram na reserva, no banco de reserva. O técnico não pôs. E os 12 signos. Ou seja, o mistério crístico tinha todo o aspecto de pai, mãe e filho, Sagrada Família, não é isso? E tinha todo o aspecto também dos 7 planetas que estavam no jogo, e tinha os 12 signos, que são os 12 apóstolos. Ou seja, o que é a Santa Ceia? Jogo de tarô. É o próprio tarô. Não é isso? Então, é exatamente o jogo de tarô. Então, cada um desses signos, ele tem toda uma simbologia também, né? Tem um simbolismo diferente. Né? Então, este é, na realidade, o tarô de Aquário. E nas lâminas 1, que é o mago. Depois nós temos na lâmina 5, não é isso? Na lâmina 5, que é o Papa. Temos na lâmina 7, que é o vencedor. Temos na lâmina 12, né, que é o enforcado.
que é o próprio Forcado. E temos na lâmina última, que é a 19, não é? Que é o Sol, nós temos a figura de Melquisedeque, ou uma figura dupla. Sempre a figura dupla. Então, relaciona-se ao próprio rei do mundo nessas figuras. Isso a gente lê, enxerga diretamente no tarô. Então, todo o tarô que vai ser ainda colocado na humanidade, que só está em escola de iniciação, ele retrata tudo que eu falei até agora dentro do próprio tarô. Que ele tem toda a história da humanidade aqui. E, por último, o objetivo disso tudo, dessas hierarquias, desse acontecimento, dessa transformação, dessa evolução, é formar a República Eubiótica Universal. Isso não quer dizer que a eubiose vai comandar o mundo, não. Mas a filosofia eubiótica, que é a própria filosofia, que é a própria teosofia, a filosofia do rei do mundo, né? Essa estrutura é que vai realmente fazer esta república universal. Então, a república onde se vive em harmonia consigo mesmo, com a natureza, com o cosmos, com o universo. E o sistema que vai ser usado é o sistema da sinarquia. É o mesmo sistema que Ram tentou colocar, que o próprio rei do mundo tentou colocar, que o Hitler tentou colocar pelo mal, totalmente às avessas, que Napoleão tentou colocar e não conseguiu. Né? E o próprio São Germano tentou na Revolução Francesa. Então, novamente, nós vamos ter mais uma tentativa nesta virada e nessa manifestação. Então, a gente vai poder comprar lá? É o jogo solares e lunares. Eu comentei no outro workshop o jogo de Ra, tá, Lua e Sol. Por enquanto, por exemplo, vamos fazer uma suposição aqui, não é bem assim, né? Quando ela está falando em Sol, né? Sol, cada ser que se ilumina na Terra, aparece uma mancha no Sol e apaga-se uma estrela do céu. Faz quantificada, mas na realidade é isso mesmo. Né? Até que tudo na Terra se ilumine, nós todos nos iluminemos, o Sol apaga inteiramente e ainda segue. Então, por exemplo, a Terra, em relação ao Sol, ela é lunar, como um satélite do Sol. O Sol está lá brilhando. Né? Mas ela vai passar a ser o próprio Sol. No futuro, então, essa história, os seres são lunares, outros solares, a magia negra, a magia branca, isso é falta de entendimento. Esse é o jogo de Melquisedeque. Vocês têm o jogo de Melquisedeque em cima, o jogo de Melquisedeque embaixo. Embaixo é com o nosso intermédio, homens e mulheres separados, essa briga toda. Em cima, através dos astros. Mas nós é que movimentamos tudo. No cosmos inteirinho, nós não somos pouca porcaria, não. Bom, com isso, então, a gente dá por terminado o workshop. A gente avisa, né, que nós teremos mais um, onde a gente vai ampliar mais esses conhecimentos na semana que vem. Nós temos os livros que nós falamos, né? Também nós temos a Silvana, que está aqui presente, né? Se alguém se interessar naquela viagem a São Tomé ou a Chichén Itzá, é só falar com ela.